Muito bem, nós vamos seguir nossa mensagem nosso estudo estamos fazendo esses dias. Nós estamos fazendo um estudo expositivo sobre Filipenses, capítulo 4, e nós estamos no versículo 6, falando um pouquinho sobre a ansiedade. Falamos no nosso último estudo a realidade da ansiedade, né? Nós tratamos isso aqui na última semana, onde nós falamos que a ansiedade é conhecida como a doença do século, onde 7 em cada 10 pessoas que procuram, não é, o sistema de saúde já sofrem de ansiedade. Colocamos no último estudo a realidade da ansiedade sendo um problema que o nosso inimigo age muitas vezes no nosso pensamento. Nós colocamos aqui, estudamos que a ansiedade é um pensamento errado que se transforma em um sentimento errado. Então todo o problema da ansiedade, ele começa primeiro aqui no nosso pensamento, né? Nós temos um pensamento errado e depois um sentimento errado a respeito das circunstâncias e das pessoas, das coisas, e é problema, né? Nós olhamos, a pessoa pensar errado as coisas, a partir do pensamento você começa a sentir coisa errada das circunstâncias, das pessoas e dos problemas. E nós podemos resumir colocando que a ansiedade é aquela falta de você desfrutar, descansar e viver verdadeiramente confiando e descansando no Senhor. Por que a gente fala isso? Porque a ansiedade ela tem um poder de fazer-nos tirar os olhos de Deus e colocar os olhos nas circunstâncias. Isso é um problema, porque aonde o medo brota, a fé vai embora, não é? Aonde o medo chega, a fé vai, porque medo e fé não caminham juntos. E demos o exemplo de Pedro quando caminhava sobre as águas. Pedro estava bem bonito andando sobre as águas, olhando para Jesus. De repente o medo bateu, ele começou a olhar para as ondas e fez o quê? Começou a afundar. Então medo e fé é um problema. Nós citamos aquela frase que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas esvazia hoje o seu poder, não é? De confiar e descansar verdadeiramente no Senhor. Eu creio que poucos de nós aqui desconhecem o que é ansiedade. Eu estava hoje preparando esse estudo aqui, os esboços, né? Os slides aqui no Data Show, e eu estava pensando, eu prego um assunto desse e eu tenho certeza que pouca gente aqui vai falar assim, graças a Deus eu não tenho isso, eu nunca tive isso. Acho que poucos ou quase ninguém, não é? Todos nós em algum momento sofremos, passamos por ansiedade, porque isso é algo natural, é algo que realmente existe e faz parte. Ela invade a nossa mente e a ansiedade muitas vezes chega através de coisas pequenas e coisas grandes. Quantas vezes, irmãos, a gente se pega ansioso com uma coisinha desse tamanho, uma coisinha pequena, e às vezes também por coisas grandes. Alguém disse, pesquisando sobre esse assunto esses dias, alguém disse assim, que a ansiedade é um pequeno riacho de medo que corre pela nossa mente. Se ela for encorajada, constrói um grande canal por onde passam a correr todos os outros pensamentos. Então a ansiedade começa aquele fio de água, mas você começa a dar corda para a ansiedade, para você ver, daqui a pouco está um riacho fazendo um estrago na sua mente, e aonde chega, não é? As crises chegam àqueles momentos profundos de desespero. Antes de seguir aqui, a gente precisa lembrar que também nós falamos que a ansiedade, ela em si, a ansiedade não é pecado. A ansiedade chegar, ela não é pecado. O problema é eu deixar que a ansiedade ganhe corpo na minha mente, ela ganhe força. O problema é viver ansioso. É quando chegar a ansiedade eu dar espaço para ela. E por isso que Paulo, escrevendo essa carta, e nós falamos aqui Filipenses 4:6, Paulo está escrevendo uma carta para crentes, para a igreja. A carta de Filipenses foi escrita para pessoas como eu e você, salvas em Cristo Jesus. E Paulo vira para aqueles irmãos e diz, não andeis ansiosos. Porque Paulo sabia que a ansiedade ela chega, que a ansiedade é fato. Agora Paulo fala, não viva ansioso. O problema é o crente que vive ansioso. Porque se ele vive ansioso, a sua fé está afundando, porque ele deixou de confiar verdadeiramente, totalmente em Deus. Filipenses 4:6
diz o que está aí? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Vamos ler junto esse versículo? Vamos ler no telão aqui, está de vermelho aqui, fica mais fácil a gente ler todo mundo junto, em voz alta e juntos, para ficar bem bonito. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Amém? Não ande ansioso. Sabe, a gente lê esse versículo e a gente percebe que Deus deixa para nós não só uma ordem de não fazer, mas também um caminho para não ter. Ou seja, Ele mostra a doença e Ele mostra o remédio. E é por isso que a gente fala que esse versículo traz para nós o remédio contra a ansiedade. Aqui a gente encontra a solução para a ansiedade. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. O antídoto contra a ansiedade chama-se oração. O jeito que nós vencemos a ansiedade é só através da oração. É essa oração. E quando a gente fala de oração, Paulo traz algumas minúcias aqui dessa oração, desse processo, para nos ajudar a vencer a ansiedade. É uma oração de me abrir diante de Deus. É uma oração de chegar diante de Deus e me colocar diante dele. Hoje muitas pessoas querem lidar com a ansiedade apenas com livros de autoajuda. Infelizmente hoje já tem com livros mais, não é? Hoje muita gente quer livrar com a ansiedade com frases de Instagram, não é? Já deve ter visto isso. Com videozinhos de... esses negocinho de vídeo aí, TikToks, aquele outro, Reels, essas coisas aí. As pessoas querem pegar esses videozinhos para lidar com a ansiedade. E aí aparece 1 milhão de bobagens, e as pessoas começam vendo essas bobagens e acreditando nisso. A gente não lida com a ansiedade e vence a ansiedade com livro de autoajuda, mas com a ajuda do alto. Você não vai vencer suas ansiedades com essas frasezinhas de efeito de Instagram, com esses riozinhos, com TikTok, com essas coisas. Você vai vencer a ansiedade com o remédio que Deus deixou para nós. A ansiedade, você vence ela com oração. É oração. Irmãos, é a base, é o fundamento. E sabe de uma coisa? A gente não vence a ansiedade também batendo no peito e arrotando que você não tem isso, não é que você não precisa disso, que você não sofre disso, sabe? Talvez aqueles que acham que não precisa disso são aqueles que estão mais aprofundados numa ansiedade tão grande que nem assumem que tem ansiedade. E quando descobrem, estão no buraco. Então, irmãos, Paulo traz isso para nós, a necessidade da oração. Por quê? Porque aonde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Olha que frasinha de efeito aí, né? Isso aí podia ir para o Instagram. Aonde a oração prevalece, a ansiedade faz o quê? Desaparece. É algo que nós precisamos entender. Não existe nada demasiadamente pequeno para o cuidado de Deus e nada demasiadamente grande para o poder de Deus. E se eu sei disso, irmãos, resolveu todos os meus problemas. Se eu sei que não tem nenhum problema tão grande que Deus não possa fazer, e que não tem nenhum problema tão pequeno que Deus não esteja preocupado com ele, pronto, resolveu todos meus canais de preocupação. Então, se o que está gerando ansiedade no seu coração é uma coisa muito pequena, e você fala, não, gente, isso eu não tenho nem coragem de orar, porque é uma coisa tão pequena. Não existe preocupação pequena demais para Deus. Ou se ao contrário, você fala, mas meu problema é tão grande que não tem jeito. Não existe problema tão grande que Deus não possa solucionar. Então, o que eu preciso fazer? Colocar diante de Deus. A oração é quando eu chego diante do Senhor e eu entrego o meu amanhã ao Senhor.
É quando eu deixo diante dele, eu faço conhecido diante de Deus os meus pensamentos. A ansiedade, ela surge primeiro aonde? No pensamento. Então o que eu preciso fazer com esses pensamentos? Para a ansiedade não ganhar espaço, eu preciso colocar esses pensamentos diante de Deus, que pode resolver qualquer problema. E é isso que Paulo está dizendo. Não viva ansioso, coloque aquilo que te perturba, aquilo que está nos seus pensamentos, diante do Senhor. É por meio da oração que nós vivemos o nosso presente dado por Deus, o hoje, o agora. Paulo mostra alguns desdobramentos da oração: a oração de súplica, a petição e também a ação de graças. O remédio de Deus, que Deus dá para a ansiedade, chama-se oração. E eu falava um tempo atrás aqui na vigília sobre isso, e eu estava dizendo: se a ansiedade é o remédio, quem receita o remédio também passa a prescrição do remédio, não é? Já recebeu um remédio que o médico falou: esse remédio você vai tomar de 8 em 8 horas. Aí você fala: não, eu vou tomar uma vez por dia só. Ele vai ter o mesmo efeito? Não, não vai. Se quem criou, quem elaborou, falou toma de 8 em 8, não vai tomar de 12 em 12 achando que você sabe mais. Não vai ter efeito. A oração, para ser remédio contra a ansiedade, eu preciso usar de acordo com a prescrição de quem criou. E a Bíblia traz a prescrição. Paulo fala sobre 3 palavras que devem descrever a nossa oração: a oração, a súplica e a ação de graças. São 3 elementos que envolvem aqui. E eu preciso estar atento a esses detalhes. Como vivenciar isso? Em primeiro lugar, Paulo diz que nós precisamos adorar a Deus quando nós oramos. Essa palavra foi traduzida como oração para nós, mas ela tem um sentido muito mais profundo, né? Quando a gente pega esse versículo e fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresenta diante do Senhor as suas necessidades pela oração, e a gente fala pela súplica e pela ação de graças, a gente fala: mas como assim? Se súplica e ação de graças também é oração, por que Paulo separa? É porque no original, essa palavra oração aqui, ela está trazendo um sentido diferente do que apenas a oração que envolve a súplica e a ação de graças. Essa oração, ela traz o sentido, é um termo genérico para oração, ela traz o sentido de adoração. É um termo geral para se referir a quando nós fazemos essa petição ao Senhor. Essa oração, a primeira palavra que Paulo usa aqui, ela traz a ideia de você chegar diante do Senhor com reverência, com devoção, reconhecendo a grandeza do Senhor. Então a primeira coisa que eu preciso fazer quando a ansiedade bater no meu coração é tirar um tempo e ficar sozinho com o Senhor. Paulo diz que nós precisamos apresentar a Deus os nossos pedidos. Paulo diz que eu preciso colocar diante do Senhor os meus pedidos. Então, irmãos, se a ansiedade bater, a primeira coisa que nós precisamos fazer é falar com Deus, é colocar-nos diante do Senhor em adoração, é fazer um tempo cara a cara com Deus, é apresentar os pedidos a Ele diretamente. É esse sentido dessa palavrinha oração. Então, chegou a ansiedade e ela chega em qualquer um de nós, a primeira coisa que eu preciso fazer, e a gente está falando de crentes conscientes, não é? Do seu relacionamento com Deus, é parar um pouquinho e fazer o quê? Orar. É falar com Deus. Se possível, e a gente sabe que nem sempre é possível, às vezes estamos na nossa rotina, mas se possível, tira um lugar e vai adorar a Deus. Vai para um banheiro, vai para um lugar isolado, ou se não possível, leva seus pensamentos a Deus, lembrando, e aqui vem assim o sentido, que é o mesmo que a gente lê lá em Isaías 6:3, quando aqueles anjos, eles chegavam diante do Senhor, proclamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe que sentido é esse, irmãos, que Paulo traz para nós? É chegar diante de Deus e reconhecendo: eu sei que o Senhor é um Deus grande,
Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. Eu sei que o Senhor é o Deus criador e sustentador de toda a terra. Eu sei que o Senhor é aquele Deus que não há limite para o seu poder, não tem limites para o seu agir. E começa a exaltar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus. E vai fazer isso. No primeiro momento que você sentir que está tendo ansiedade, que está batendo forte, você não vai chegar diante de Deus desesperado. Deus, me ajuda, eu estou com esse problema. Deus, o que... Não. Vai olhar, e eu estou trazendo para você o que Paulo está dizendo aqui. Vai exaltar a grandeza de Deus. E, irmãos, isso tem um efeito que a própria psicologia depois ela reforça isso, não no sentido de oração, mas no sentido de você tirar os olhos daquilo que te causa ansiedade e colocar os olhos em outro lugar. Só que você não vai colocar os olhos em você, na sua força, você vai colocar os olhos em quem? Em Deus e a sua grandeza. Então você começa a orar: santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é um Deus grande. O Senhor criou e sustentou todas as coisas. O Senhor é aquele que era, que é, que há de vir. Eu sei que o Senhor pode tudo. Vai adorar a Deus. Esquece seus problemas. Esse é o caminho. É a primeira parte desse versículo, oração, que Paulo está dizendo aqui. É o caminho para que eu possa vencer. É eu estar diante do Rei do Universo. É você saber que naquele momento você está diante do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. É adorar a Deus pelo que Ele é. É saber quem é esse Deus na sua majestade. E saber que você pode descansar nos braços desse Deus. É saber que Ele está ao seu lado o tempo todo. Então você para de pensar nos seus problemas e você começa a pensar em Deus e na sua grandeza. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. Meus amados irmãos da igreja de Filipos, não vivam ansiosos, não vivam preocupados, mas adore a Deus na sua grandeza. Exalte ao Rei dos Reis, reconheça quem Ele é. Eu estou aqui preso, Paulo poderia estar dizendo para eles: eu estou aqui nessa situação, vocês estão aí enfrentando perseguição, estão enfrentando problema, mas não vivo olhando para isso. Olhe para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Criador e sustentador de todas as coisas. Ore desse jeito diante do Senhor. Às vezes a gente lê esse versículo e passa tão rápido nessa palavrinha, oração, e acha que é só você chegar diante de Deus e despejar os seus problemas. Não, é estar adorando e engrandecendo ao Senhor. Depois ele vai mudar e ele fala: então agora sim, nesse momento eu vou apresentar a Ele as minhas petições. Nesse momento eu já respirei, nesse momento eu já estou na presença desse Deus poderoso e eu já sei quem Ele é. Nesse momento eu já voltei, não é? Meus olhos para o Senhor. E então agora sim eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar a Ele aquilo que está me causando dor, aquilo que está me causando ansiedade, aquilo que está me causando angústia. Aí Paulo usa essa palavra grega aí, que traz o elemento petição e súplica. Eu vou colocar diante do Senhor aquilo que causa medo, angústia, preocupação, ansiedade. Eu vou colocar diante de Deus. Eu vou esvaziar o meu coração e vou colocar tudo diante do Senhor. E o próprio Senhor Jesus ensinou. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. E Tiago ainda depois reforça: nada tendes, porque nada pedis. Então eu chego diante do Senhor, eu vou então agora derramar tudo diante dEle. Eu vou conversar com Deus. Aí não é hora de você guardar nada no seu coração. Aí não é hora de você viver: mas isso eu não vou falar isso com Deus não, tenho até vergonha de falar isso com Deus. Já teve isso? Já teve vergonha de contar algum problema para Deus, de pedir alguma coisa em oração, você achar que é uma coisa ou impossível, muito pequena? Sabe, não tem isso. Essa hora você esvazia esse coração, coloca diante de Deus. Sabe, é um momento em que Paulo traz: vai diante dele e apresenta todas as coisas, deixa com o Senhor. E aí vem para a terceira parte do versículo, e ele diz para fazer isso com ações de graças. Então, primeiro eu adoro o Senhor, eu reconheço quem Ele é, sua grandeza, seu poderio,
a sua santidade, depois eu apresento a Ele as minhas necessidades, e eu termino esse momento de tratamento da ansiedade com ações de graças. Agradecer a Deus. Eu vou falar uma coisa, meus irmãos. Se a pessoa está ansioso, provavelmente quem encontra numa situação dessa para ter ansiedade, dificilmente vai conseguir ser grato. A pessoa, quando está no pico da ansiedade, ela dificilmente vai ter de forma espontânea no seu coração a gratidão. E é por isso que a necessidade de apresentar a Deus com ação de graças, ela vem seguida nessa linha de ordem de Paulo. Exalta e engrandece, apresenta a necessidade e agradeça a Deus. A gratidão, a ação de graças, ela não vai surgir no nosso coração de forma automática, de forma espontânea. Ela tem que ser feita de forma deliberada. Eu vou agradecer a Deus. Eu vou expressar ações de graças a Deus. Senhor, eu sei que tudo está sob o teu controle, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor está cuidando. Obrigado a Deus porque se o Senhor permitiu eu passar por isso, o Senhor tem um propósito. E agradeça a Deus. Coloque ações de graças nesse momento diante do Senhor. Fazer isso de forma deliberada. Em tempos de adversidade, essas ações de graças, ela traz alguns aspectos que precisam estar guardados na minha mente para que eu possa conseguir exercer. O primeiro deles nós colocamos: relembrar a providência de Deus no passado. Para você agradecer a Deus, lembra o que Deus já fez na sua vida. Lembra das coisas que você já venceu. Lembra que você já passou, está passando por essa agora. Você já venceu coisas maiores. Você já venceu muita coisa. Pense na fidelidade que Deus já te mostrou a seu favor. Lembra da misericórdia que Ele já usou com você. Lembra do que Ele já fez. Lembra que Ele jamais abandona ou desampara os seus filhos, ainda quando enfrentamos perseguições ou mesmo a morte por sua causa, como nós lemos muitos casos na Bíblia e na nossa atualidade ainda existem. Lembra? Deus nunca abandonou os seus. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu nunca deixar nem desamparar. Isso Paulo já lembrou lá atrás, no versículo anterior que nós estudamos, quando Paulo diz: perto está o Senhor. Então traga isso à mente. Lembra do que Deus já fez. Olhe do que Deus já fez por nós, para nós não vivermos, não ficarmos ansiosos. Lá no Salmo 116, versículo 7, traz essa lembrança para nós. Nós devemos agradecer também, desde já, pelo que Deus ainda vai fazer. Você está colocando diante de Deus as suas necessidades. Você está colocando diante desse Deus Todo-Poderoso os seus problemas, aquele que te causa medo. Então o que você faz? Deus, obrigado porque eu sei que o Senhor ainda vai fazer. O Senhor já fez e o Senhor vai continuar fazendo. E eu sei que o Senhor vai fazer. Deus que tem todo o poder de desbaratar os nossos inimigos quando nós voltamos a Ele com ações de graças. Depois você leia 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Quando você reconhece e agradece a Deus, Deus destrói todos os seus inimigos. Quando você deixa de ser um murmurador e passa a ser uma pessoa cheia de gratidão. O próprio apóstolo Paulo plantou a igreja em Filipos em um momento em que ele tinha sido preso, afligido, açoitado, e nasceu a igreja em Filipos. Você lembra certamente lá em Atos capítulo 16, quando aconteceu a conversão do carcereiro de Filipos. Paulo estava preso depois de apanhar, cantando lá meia-noite na prisão. Houve aquele terremoto, os presos saíram e o carcereiro gritou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo responde: crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Levou Paulo para casa, foi batizado. Ali nasceu a igreja de Filipos. Essa mesma igreja que ele está escrevendo essa carta. Uma igreja que nasceu a partir de uma prisão. Então Paulo sabia disso. Então agradeça a Deus. Paulo preso lá naquela noite, Paulo poderia dizer: Senhor, eu estou preso aqui, apanhei injustamente, mas o Senhor tem propósito nisso aqui. O Senhor sabe por que eu estou passando por isso. E qual era o propósito de Deus? Que nascesse ali uma igreja
que depois viesse ser a base de sustentação do seu ministério, como foi a igreja de Filipos. Então é agradecer ao Senhor, é agradecer. Paulo lá preso, ele cantava louvores, em Atos 16. O profeta Daniel, você deve conhecer, o profeta Daniel também, ele foi vítima, não é, lá na Babilônia, quando ele não podia orar, não é, o pessoal criou aquela lei, não é, que só podia orar ao rei, não podia orar. Daniel foi orar, ele não ficou ansioso com isso, ele foi colocar diante do Senhor os problemas dele. Onde é que ele foi parar por causa disso? Na cova do leão. Mas foi para lá sem reclamar. Resultado disso, o rei reconhece que não existe outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Ou seja, Deus tem propósito. Daniel foi capaz de passar a noite lá com os leões em perfeita paz. Para vencer, irmãos, eu preciso de submissão à soberania de Deus no presente, para agradecer a Ele, saber: Deus, eu sei que o Senhor é o meu Deus, o Senhor sabe porque eu estou passando por isso. Agradecer a Deus no meio de uma crise, agradecer a Deus no meio da provação, dizendo: Senhor, eu não compreendo, mas eu me submeto ao Teu propósito soberano, confio que o Senhor sabe todas as coisas. E a gente não deve agradecer a Deus somente quando eu tenho vontade. A Bíblia nos diz lá em Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Paulo não está dizendo, irmãos, para abrirmos a boca, falarmos com Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, apenas mostrando os nossos problemas para Ele. Não é isso que Paulo está dizendo. Fala para Deus seus problemas, não é? Não, ele está dizendo: há um caminho, é algo intencional. Eu preciso observar, mostrar que eu dependo de Deus, que eu confio em Deus, que eu sei que Deus tem poder para guardar em todas as circunstâncias que podem surgir. Um coração grato confia no Deus Todo-Poderoso, sabendo que ainda que eu não perceba exatamente o que Ele vai fazer, eu sei que Ele vai fazer e vai prover todas as minhas necessidades e ansiedades. É esse sentimento que eu preciso caminhar para terminar. Como vencer essa ansiedade por meio dessa dependência? Irmãos, eu creio que um dos maiores desafios de vencer essa ansiedade é depender desse Deus. Porque, amados irmãos, eu colocar diante de Deus, eu fazer todo esse caminho que eu mostrei aqui, não é? De exaltar, adorar, colocar as minhas necessidades, agradecer, beleza, isso são palavras. Agora, eu depender e eu me subjugar à vontade, à grandeza de Deus, não é fácil. Não é fácil. Isso é algo desafiador. Por quê? Porque nós gostamos de ter o controle sobre todas as coisas. A gente quer ter o controle. Você não quer que nada fuja do seu controle. Irmãos, você fazer uma coisa sem ter controle daquilo é algo que aflige o nosso coração. Quando dependemos de Deus, nós estamos plenamente confiantes no controle dele. E se o controle é dele, eu preciso saber que ele sabe o que está fazendo. E quando as coisas vão para um caminho que eu não queria que fosse, e quando as coisas puxam para um lado que eu não gostaria que fosse para aquele lado, eu vou saber depender totalmente do controle dele. Esse é o desafio, é saber que ele tem a direção e ele tem a provisão. Ele dirige e ele traz a provisão para todas as circunstâncias. É Ele quem estabelece, é Ele quem cura, é Ele quem tem a provisão de todas as coisas, porque é Ele quem faz todas as coisas. Eu não tenho que andar com o controle que não seja meu, eu preciso andar com o controle do Senhor. Aquilo que eu não queria, aquilo que eu gostaria que não fosse, aquilo que me é pesaroso, deixa no controle de Deus, para podermos vencer a ansiedade. Por isso que a ansiedade, irmãos, é algo que cansa a nossa alma, que rouba as nossas forças de hoje, porque eu quero ter o controle de todas as coisas, mas nem tudo fica no nosso controle. Aliás, eu posso dizer, poucas coisas estão no nosso controle.
E a ansiedade, ela rouba a nossa força de hoje. A ansiedade de hoje é apenas uma evidência de que o nosso coração está confiante que pode resolver os problemas de amanhã sozinhos. O senhor está tão confiado que pode resolver tudo sozinho, que a ansiedade começa a brotar no seu coração. Então, como vencer a ansiedade por meio da gratidão? Quem é grato ao Senhor sabe que é abençoado por Ele. Quem é agradecido sabe que Deus está abençoando em todas as circunstâncias. Salmo 103, verso 2, o salmista diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Não esqueça. Eu dou graças a Deus por não esquecer nenhuma das suas bênçãos, porque a gente tem uma tendência de esquecer as bênçãos e lembrar somente dos problemas, daquilo que não está como eu gostaria que estivesse. O salmista faz questão de trazer à memória aquilo que o Senhor já fez por ele. E eu quero terminar o estudo de hoje falando dessa ansiedade, convidando você para lembrar, pedir a Deus que te ajude a lembrar de quantas bênçãos Ele trouxe na sua vida. Você peça a Deus para trazer à sua memória tudo aquilo que Ele já fez por você. Talvez você está ansioso com coisas que você gostaria que acontecesse, que você pensava. Lembra das bênçãos do passado. Lembra daquilo que Ele fez. Peça a Deus: Senhor, traga na minha mente os livramentos, as bênçãos do Senhor no passado. Quantos livramentos você já viveu? Quantos deles você viu acontecendo? E eu sempre digo, quando a gente está na vigília aqui, eu gosto de lembrar isso. E quantos livramentos você nem viu? Agradeça a Deus. Está preocupado? Traga à sua memória as provisões de Deus no passado. Quantas vezes você achou que não ia ter o suficiente e o Senhor foi o seu sustento? Quantas vezes você achou que não ia dar conta de cumprir com os seus compromissos e de repente você conseguiu? Quantos enrolados na vida passada você teve de problema, de coisa, você falou: dessa não sai, e você saiu? É por isso que eu preciso lembrar. E eu só vou conseguir ser grato se eu lembrar das intervenções de Deus. Quantas vezes você achou que não ia conseguir vencer uma situação e o Senhor te levou além? E todas as vezes que você reconhece que Deus tem dado o seu melhor, você agradece dando o seu melhor a Ele. Eu reconheço que Deus tem feito, então eu faço para Deus. Eu agradeço ao Senhor. Você agradece a Deus pelo hoje, e Deus te posiciona no hoje. Eu vou terminar te convidando a descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Eu quero que você hoje saia daqui impulsionado a voltar para o seu hoje e deixe o seu futuro com o Senhor. Você crente aqui, você que é salvo, você confia em Deus, posicione o seu hoje, deixe o seu futuro nas mãos do Senhor. Deixe o que te causa medo, quero que você descanse hoje para viver o melhor amanhã. Descansa hoje para que o amanhã possa ser melhor, porque se você vive ansioso hoje, você não vai ter força para viver o seu amanhã. A ansiedade, ela nada mais é do que evidência de um coração vazio hoje e cheio do amanhã. Eu li essa frase e eu quis colocar ela aqui. A ansiedade é evidência de um coração vazio do hoje e cheio do amanhã. A pessoa está tão cheio do amanhã que não vive o hoje. Sabe, meus amados irmãos, permita que o Senhor, que conhece o seu coração, te faça lembrar de todas as coisas que Ele tem feito e seja grato ao Senhor. Vamos orar? Eu quero que você lembre que existe um lugar de descanso no meio da ansiedade da vida. Tem um lugar, tem jeito, e é nesse lugar que você entende como vencer a ansiedade.
somente ali. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, orando, engrandecendo a Deus, fazendo as súplicas, fazendo isso com ação de graças. Relembra aí o que Deus já tem feito na sua vida. Senhor nosso Deus, nossos corações nesse momento se enchem de gratidão ao reconhecer quão grande és Tu, ao reconhecer a Tua grandeza, ao reconhecer o Teu poder, ao reconhecer que Tu és aquele Deus que já tem feito tantas coisas nas nossas vidas. Ó Senhor, quantas vezes nós temos preocupado de forma tão desnecessária? Quantas vezes nós temos vivido angustiados com situações que nós não precisamos disso? Essa noite nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa falha, nos colocamos diante do Senhor, deixando as nossas preocupações contigo, porque nós lemos na Tua palavra e nós reconhecemos que o Senhor já está cuidando de todas as coisas. Queremos colocar diante do Senhor pessoas que talvez estão aqui com os corações ansiosos, preocupados, cheios de inquietações quanto ao amanhã. Que hoje possa ser uma noite de transformação, de virada de chave, de pessoas saindo daqui aliviadas, em paz, descansando e confiando no Senhor. Ó Pai, nós deixamos cada pessoa que ouviu essa palavra, que o Senhor nos ajude a lembrar o que nós estudamos aqui hoje, que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que foi estudado aqui, e que tudo seja, Senhor, unicamente para a honra e a glória do Teu nome. Leve-nos em paz para as nossas casas, nos dê uma noite de descanso, e essa é a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus permitindo,